Olá, gente! Passando aqui para continuar a nossa reflexão. Se você está chegando agora, eu estou falando nos vídeos anteriores até esse, que vai ser o último vídeo dessa série sobre o egograma, sobre esses estados de ego, do estudo de Eric Berne, um psiquiatra canadense que trouxe para a gente esse estudo dividindo 5 características de todas as pessoas e que todos nós temos. Tem hora que eu me comporto como uma criança livre, tem hora que eu me comporto como uma criança adaptada, tem hora que eu me comporto como um pai crítico, tem hora que eu me comporto como um pai protetor, tem hora que eu me comporto como adulto. Mas eu acabo tendo, às vezes, uma característica dessa um pouco mais elevada, o que vai trazer para mim vantagens e desvantagens. E não tem problema ter desvantagens. A questão é se eu não sei lidar com essas desvantagens. E esse é o objetivo da gente estudar os estados de ego e aprender a lidar não só com as minhas desvantagens, como as desvantagens das pessoas ao meu redor e saber às vezes identificar: essa pessoa está agindo agora comigo como uma criança adaptada, essa pessoa está agindo como uma criança livre. E nesse momento isso é bom, ou nesse momento isso é ruim, e a gente saber se relacionar com as pessoas de uma forma muito mais compreensível, sem julgamento, mas com compreensão, com compaixão. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as características do adulto. Essas características de uma pessoa que tem maturidade. Ela sabe de alguma forma equilibrar a criança livre adaptada que existe dentro dela e o pai crítico, o pai protetor que existe dentro dela. Porque ninguém aguenta uma criança totalmente livre, né? Uma pessoa totalmente livre. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu falo. Todos nós precisamos do nosso estilo natural e o nosso estilo adaptado em equilíbrio. Tem hora que eu preciso agir como adaptado, tem hora que eu preciso agir com o meu jeito natural. Assim também como uma pessoa adaptada, as pessoas até toleram ela, mas ela não tolera viver uma vida totalmente adaptada. Ela precisa ser um pouco livre. Uma pessoa crítica, ela é importante ter esse lado do pai crítico, de cuidar das pessoas, dizer: olha, tem hora que eu tenho que cuidar das pessoas, mas tem hora que eu preciso também dar uma criticadinha, fazer uma análise crítica, ajudar a pessoa a se acordar. Senão eu acabo me tornando um bom samaritano, né? Aquele que quer ajudar todo mundo e não se ajuda. E também acaba ajudando do jeito errado a pessoa, porque não tem análise crítica. Mas também a pessoa só criticar, ela acaba caindo em não ajudar as pessoas. Então eu preciso do equilíbrio. Esse equilíbrio é o adulto. Um equilíbrio emocional. Pessoas ponderadas, ela sabe ponderar. Aqui eu preciso adaptar, aqui eu preciso ser livre. Aqui eu preciso ser crítico, aqui eu preciso ser uma pessoa mais protetora, né? São pessoas questionadoras, que questionam a situação e agem com sensatez, tem bom senso. Opa, agora deixa eu me adaptar aqui que eu acho que vai ser melhor. Deixa eu me adaptar, senão eu vou criar uma confusão, uma discussão desnecessária. Aqui deixa eu proteger essa pessoa que depois passando eu faço uma análise crítica dela, tá? É uma pessoa que age com bom senso, ela sabe avaliar as pessoas na medida certa, conseguindo liderar essas pessoas e também se permitir ser liderada, dizendo: opa, agora eu preciso agir como uma pessoa adaptada para que essa pessoa que está me liderando consiga me ajudar. Agora eu preciso ser livre para que essa pessoa consiga também me ajudar. Você vai tendo esse bom senso. E esse equilíbrio não parte somente em função dela mesma, e sim refletindo nas pessoas com quem interage, né? É uma pessoa que analisa muitos fatos antes de tomar uma decisão, controla suas emoções em uma conversa, ela tem autocontrole, tem autodomínio, sempre planeja antes de agir, é uma pessoa bem racional, é uma pessoa lógica, não demonstra emoção facilmente, pode ser vista até como uma pessoa um pouco fria, calculista. Pessoas desse perfil são muito bons na área técnica, médicos, engenheiros, empresários, que exigem uma certa maturidade, aonde você consegue saber: opa, aqui eu preciso trazer a razão, vem razão, aqui eu preciso da emoção agora, vem emoção, aqui agora eu preciso uma análise crítica, opa, aqui eu preciso deixar com que o amor flua em mim com uma força enorme e que eu tenha um olhar de compaixão, e vem pra cá, e eu consigo aqui, aqui eu preciso me adaptar um pouquinho, aqui eu preciso ser um pouquinho mais livre. A pessoa
tenha essa maturidade para ter um autocontrole sobre as coisas. E não são mais as condições, mas as suas decisões que vão determinando o seu futuro. O que seria o ideal da nossa vida? A gente ter um pouquinho mais do pai protetor do que do pai crítico. Eu preciso do pai crítico em mim? Preciso. Para eu me tornar uma pessoa madura, adulta, eu preciso. Eu preciso ter um pouquinho do pai crítico. Mas o pai protetor precisa estar um pouquinho acima. Eu preciso da criança adaptada em mim? Sim. O estilo adaptado é importante, mas o estilo natural precisa estar acima. Essa criança livre precisa estar acima. E aí eu consigo me tornar uma pessoa mais madura, onde esse meu lado adulto está mais elevado. Se você for fazer um teste, aí no slide, você vai ver que deveria estar como que num crescendo. Pai crítico, pai protetor, adulto, criança livre, criança adaptada. Num crescendo nesse sentido. Muito bem. Se alguém desejar fazer o teste na internet, existe o teste gratuito. Se alguém quiser entrar em contato comigo para estar fazendo esse teste, uma análise desse teste, eu preciso colocar um custo, até porque senão todo mundo vai querer, né? E eu não tenho tempo para atender todas as pessoas que queiram fazer o teste. Agora, a pessoa que realmente quer, ela dá jeito. Aqui quer um pouquinho, ela dá desculpa. Então, se você quer dar jeito e falar, não, eu quero conhecer um pouquinho mais disso sobre mim, né? A gente pode fazer esse teste, tá bom? Na live no meu Instagram, @DemarLorenzetti, eu vou fazer o Tira Dúvidas a respeito desses assuntos que nós estudamos nessa semana. E aí você pode deixando suas perguntas nos comentários, pode ir interagindo e eu vou estar respondendo na nossa live. Um forte abraço, fique com Deus.